divisibilidade por 10. Basta olharmos o último algarismo. Basta olharmos o último algarismo. Olhando para o último algarismo, se o último algarismo for 0, então ele é divisível. Então, ó, basta olharmos o último algarismo e verificar se é o 0. Então, por exemplo, ó, um exemplo. 945 é divisível por 10? Então aqui, ó, qual é a regra? A regra é o quê? Basta olhar para o último algarismo. O último algarismo é o 0? Não. Então ele não é divisível. Não é divisível. Não é. Tudo bem? Aqui, ó. Exemplo 2. 7.660. 7.660 é divisível por 10? Você vai ver que é. Ó, primeiro basta olharmos o último algarismo. Se o último algarismo for o 0, então ele será divisível por 10. Então, neste caso, é divisível por 10. Tudo bem? Agora vamos estar falando sobre a divisibilidade de 5 e suas potências. Vem comigo. Então, ó, por 5, qual é a regra? Por 5, tem que terminar em 5 ou 0. Porque se parar para pensar, todo número que termina em 0 é como se ele fosse multiplicado por 10. E o 10, na verdade, é o 5 vezes 2. Observe que aparece uma potência 5, um fator 5. Logo, na divisibilidade por 5, basta terminar em 5 ou 0. Então, por exemplo, ó, o 14 é divisível por 5? Vamos olhar o último algarismo, tá? Ó. Termina em 5 ou 0? Não. Logo, não é divisível. Tudo bem? Outro número, outro exemplo. 565 é divisível por 5? Sim. Aqui, ó. Basta olharmos o último algarismo. Se for 5 ou 0, como é 5, é divisível. Então, assim, vamos generalizar a regra das potências de 5, tá bom? Para entender um pouco mais. Então, aqui, ó. Quando for por 5, basta olhar o último algarismo. Então, ó, aqui, ó. O último algarismo. Porque ele é 5 elevado a 1. Quando for potência de 5, tá? Por 25, basta olharmos os dois últimos algarismos. 5 ao quadrado, que é o 25. 5 ao cubo,
que é o 125. 125 é o do 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então, basta olharmos os 3 últimos algarismos. Tudo bem? Então, quando for por 5, basta olhar o último algarismo. Se o último algarismo for 5 ou 0, show de bola. É divisível. Por 25, basta olharmos os 2 últimos algarismos. Por 125, basta olharmos os 3 últimos algarismos. Agora vamos fazer um exemplo de uma forma geral, alguns exemplos, para sabermos quando será ou quando não será. Por 2, por 3, por 4, por 8, por 9, por 10 e por 5. Tudo bem? Vem comigo. Agora vamos para os exemplos, tudo bem? Aqui, ó. Exemplos. Então eu vou pegar um número qualquer, um número grande, para ficar melhor. Tá bom? 2, 1, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 3, 0, 6 e 4. Este número em questão, ele é divisível por 2, por 4, por 8. Vamos ver se é. Por 2, 4 e 8. Qual é a regra por 2? Basta pegarmos o último algarismo. Então vou pegar o 4, ó. 4 dividido por 2 dá 2, restou 0. Logo é divisível. Por 4, basta pegarmos os 2 últimos algarismos. Então, ó. Então, por 4, ó, 64 dividido por 4 dá 16, resto 0. É divisível. Por 8, basta pegarmos os 3 últimos algarismos. Então, os 3 últimos algarismos. Aqui é 0,64. 0,64 é a mesma coisa que 64. Então, 64 dividido para 8 dá 8, resto 0. Então, é divisível. É por 5? É por 10? Na regra de 5 e de 10, eu falei que basta também olharmos o último algarismo. Calma aí. Por 5, basta olharmos o último algarismo. Para ser por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Lá termina em 4. Logo, não é divisível. Não é divisível. Por 10, precisa terminar em 0. Basta também olhar por último número. Então, termina em 4. Tem que terminar exatamente em 0. Então, como ali o número termina em 4, não é divisível. Agora vamos para a regra por 3 e por 9. Lembrando que a regra por 3 e por 9 se parecem. Tanto uma quanto a outra, basta somarmos os algarismos. Tudo bem? Vamos lá? Então, ó.
2 mais 1. Aqui, ó. 2 com 1, 3. 3 com 4, 7. 12. 16. 12, desculpa, 18. 18. 25. 33. 36. 36. 42. Com 6. Com 4. 46. Vamos repetir para ver se deu certinho? 3, 7, 12, 18, mais 0, 18, 25, 33, 36, 36, com 10, 46. Somamos. E agora, vou pegar o 46 e vou dividir por 3. Ó. 46 dividido para 3. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 4, falta 1. 16 por 3 dá 5. Sobra 1. Então, o número não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Vamos pegar e ver se é divisível por 9? Então, ó. Pegar o 46 aqui no cantinho, ó. 46 dividido para 9. Na tabuada vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar a 46, falta 1. Então aqui também, ó, não é divisível por 9. Você vai ver que a divisibilidade ela é muito importante para nós fazermos os cálculos. Então temos que, de toda forma, sempre fazermos alguns cálculos lembrando as regras. Tudo bem? Eu vou dar mais uns exemplos, agora em forma de fração, para você ver como funciona. Tudo bem? Vamos lá? Foca em mim, foca em mim! Então agora os exemplos serão dados em forma de fração. Então, olha, preste atenção, olha para cá. Ó, 180, 64 avos. Vamos imaginar que você tenha achado na sua prova uma resposta 180, 64 avos. Só que o problema pede uma fração, a resposta de forma irredutível. Irredutível é quando não dá mais para simplificar. Calma aí. 180 é par. 64 é par. Dá para dividir por 2 cada um? Dá. Por 2, ó. Observe, aqui nós estamos usando a regra de divisibilidade. Dá 90. 64 por 2 dá 32. 90 é par. Observe que o zero, ó, o zero é divisível por 2. Já vimos lá que o zero é múltiplo. 32 também é par. Porque termina em 2, 2 é múltiplo de 2. Então, vamos continuar dividindo por 2. 90 por 2, 45. 32 por 2 dá 16. Observem que agora não tem mais como, né? Porque o 45 não dá por 2. O 16 dá por 2. Não pode. O 45 dá por 3. Porque a regra é somar os algarismos. Porém, o 16 não dá por 3. Lembre o seguinte, que 16 agora, se você fosse fatorar, o único fator comum do 16 é o 2. Tudo bem? Aqui não, aqui é o 3 e 5. Observem que não há nenhum fator comum. Logo, a fração acabará aqui. Esta fração é uma fração irredutível. Vou dar só mais um exemplo para nós pararmos aqui. Então, ó. Sei lá, 48 por 90. 48, 90 avos. Uma fração. Imagine da mesma forma que ele peça a fração de forma irredutível. Tudo bem? E agora? 48 é par. Basta olharmos o último algarismo. Ó. 0 é divisível por 2. 8 é divisível por 2. Então, ó.
48 por 2 dá 24. 90 por 2 dá 45. 45 não é par. Então não dá mais para dividir por 2. Vamos verificar se dá por 3? Vamos lá? Qual é a regra do 3? Basta somarmos os algarismos. Vamos aí. 2 com 4 dá 6. Show. Ok, deu certo. 4 com 5 dá 9. Observe que o 6 é divisível por 3. E o 9 também é divisível por 3. Então dá por 3. Então, ó. 24 dividido para 3, 8. 45 dividido para 3 dá 15. Observe que não tem mais como, porque o único fator do 8 é o 2, só dá para dividir para 2. E o 15 dá para dividir para 3 ou para 5. Então acabou. A fração acaba aqui. Esta fração é chamada de fração irredutível. Tudo bem, então? Você viu como foi mais fácil você poder simplificar usando as regras de divisibilidade? Tudo bem, então? Então vamos lá, fiquem com Deus. Uma boa noite para todos vocês. Um abraço.